Ok, então vamos lá começar. The Breakfast Club. Ora, o cenário principal do The Breakfast Club é na Shermer High School, especificamente na biblioteca, no sábado de manhã. Vocês já vão perceber porquê. Quem não viu o filme, quem não conhece o filme, percebe porquê. Ora, a biblioteca neste filme é um aspecto e um cenário importante, porque acaba por fornecer um paralelo com o diálogo. Ora, o roteiro deste filme está repleto de diálogos e da história falada de cada personagem, semelhante aos livros, escritos e palavras que enchem as prateleiras da biblioteca. Ora, outro aspecto importante da biblioteca, neste caso, é a natureza silenciosa do espaço. É uma biblioteca, mas neste caso está muito silenciosa. Se virem o filme vão perceber. Esta como já disse, este aspecto do silêncio, da concentração, que coloca o foco inteiramente nas personagens e nos seus problemas, neste caso nos livros. E sem outros ruídos ou distrações, este foco central do filme acaba por ser, claro, uma personagem importante a considerar, que geralmente costuma ser esquecida, é o diretor assistente, que se chama Richard Vernon. E ao longo do filme ele é retratado como um vilão para conseguir que o grupo de estudantes seja punido naquele sábado em particular, porque é o sábado do castigo. E completamente incapaz dele se relacionar com os alunos dele, ou com qualquer uma das suas situações pessoais, ele acaba por só ver o que está na superfície. É apontado pelo porteiro depois, mais tarde, no enredo da história, que enquanto o Vernon assume que os alunos são o problema pela falta da compreensão da nova geração, ele depois nunca se incomodou em olhar se calhar mais de perto e perceber que foi ele quem mudou e não são os alunos que provocam isso. E isso desempenha um papel muito importante no tema geral do filme, que é a incapacidade de ver além da superfície de um problema ou de um personagem e julgar apenas por um olhar. Vocês depois vão entender porque é que eu estou a dizer isto nesta parte. Ora, uma cena crucial para estes 5 estudantes presos em detenção, por assim dizer, é a discussão em grupo que eles têm, que é sobre o motivo pelo qual chegaram à detenção neste sábado. Embora seja óbvio que é crucial, porque eles estão a abrir-se, entre aspas, uns aos outros, mas também é fundamental no clima do filme, porque antes dessa cena, se não todas, as interações entre as personagens eram frias e isoladas e iam fazendo com que o filme parecesse um bocadinho intenso. E à medida que as personagens se abrem, a sensação do filme muda para uma sensação assim mais fácil e alegre. Quando se sai daquela parte tensa e quando as personagens estão frias e isoladas, sai-se dessa parte e começa-se a ter umas personagens alegres, e essa mudança surpreendeu-me um bocadinho, e também surpreendeu muita gente que viu o filme e discuti isso com algumas pessoas, e que acaba por atrair o público para as aventuras que começam a ocorrer. E não foi apenas a relação entre as personagens que mudou, mas também mudou o humor do resto do filme em si, e também os almoços cada personagem come são representativos de cada um dos seus respectivos pais. Ora, a Claire, que é a menina de cabelo ruivo, come uma refeição assim mais sofisticada do que as outras personagens. A comida da Andy, que é a miúda mais tipo gótica, por assim dizer, também é carregada de carboidratos e calorias.
O almoço do Brian, que é aquele da luta livre, durão, consiste numa sanduíche só de geleia e manteiga de amendoim e mais geleia, uma mortadela da Alison, que ela descarta para substituir por doces, não é? E a do Bender, pronto, o Bender não tem almoço, portanto não tenho nada a dizer sobre este menino. E cada refeição representa o estilo parental de cada adolescente, como o descarte da Alison, da parte da sanduíche, queria trocar a mortadela por doces, significa a maneira como ela tipo ignora a vida, por assim dizer. Não sei se me estão a perceber, e mostra também como os pais tipo não querem saber e que estão-lhe a dar a liberdade de fazer o que lhe apetecer. Um aspecto do agrupamento neste filme é mostrado pelas cores das personagens. Ora, o vermelho para o Bender, o azul para a Andy, a rosa para a Claire, o verde para o Brian e o preto tinha ficado para a Alice. E estas cores são escolhidas nos estereótipos que estão a retratar, significando ainda mais a contradição da aparência externa com a qual os personagens lutam. Um agrupamento menor é o grupo de adolescentes e adultos. O forte contraste entre os dois grupos. Ora, onde é que nós íamos? Sim, desculpa. Ora, eu acho que o forte contraste entre estes dois grupos etários, por assim dizer, que são fisicamente e emocionalmente separados, aumenta a diferença de gerações e a falta de capacidade de se entender. E o John Hughes, que é um dos reis da comédia, não é o rei, atenção, não me critiquem, é um dos reis da comédia. Penso que tenha sido um dos reis, não, o rei, pronto, o rei dos filmes de sucesso nos anos 80, e com este filme na retaguarda, não é? Da sua lista de filmes de sucesso. E visto quantos filmes foram baseados neste filme e outros como ele, o The Breakfast Club é um drama adolescente que se tornou o drama adolescente estereotipado. E estas técnicas, como por exemplo a capacidade de mostrar a progressão destas personagens num único dia e revelar a complexidade das personagens, é algo visto até recentemente, como por exemplo na série, imaginem, se calhar na série foi assim que aconteceu, que passa na Fox Comedy muitas vezes. Mas só para acabar, estas são as técnicas de contar histórias, e este filme consegue adaptar-se muito bem a isso. Ora, filme que tem dado que falar também, o Dor e Glória tem dado que falar. Eu vi o Dor e Glória na sexta-feira, mas não vou fazer uma crítica ainda, porque ainda não tenho bem uma noção dos filmes do Almodóvar e como eles são. Portanto, vou falar sobre o It 2 que vi ontem. Ora, It 2, antes já estava à espera de mais. Mas vamos lá. Ora, eu penso que haja uma ironia cruel que assombra o Bill, agora adulto, não é? Ele é um argumentista no filme que representa, a minha opinião, sobre a infamidade conclusiva de Stephen King. Que é... Porque quando ele depois de ver o filme, ele até diz: o final meio que desapareceu. Eu depois de ler o primeiro livro, depois de ler o romance, o primeiro livro, não li o segundo, assistir à minissérie e depois de sobreviver aos meus próprios pesadelos com este filme, cheguei à conclusão que a sessão adulta do It é terrivelmente escrita e destaca as piores técnicas de escrita do Stephen King. É uma loucura com uma presença temática que perde a sua própria engenhosidade, construída amorosamente desde a primeira metade, neste caso no capítulo 1,
E infelizmente, por mais que o Muschietti tentasse, um pouco de tempo de duração de quase 3 horas causou impacto e produziu tipo um género de horror, entre aspas, produziu um género de horror aparentemente esquecível, repleto de mais decepção do que a tentativa implacável do Pennywise de capturar os falhados, os losers. Ora, 27 anos depois, após os eventos do primeiro filme, os falhados voltam-se a reunir em Derry para tentar destruir o It a Coisa. Ora, este It a Coisa neste filme estava um bocadinho diferente do primeiro e vou já salientar isto, estava um bocadinho diferente do primeiro. Ele já não está assustador. Este filme parecia um filme de comédia e ele quando tem a oportunidade, quando tem as melhores oportunidades para atacar e para matar os falhados, o grupo, já adultos, né? Ele acaba por se tropeçar em si mesmo nas coisas que faz, que consegue fazer, mas depois tropeça e depois blá blá blá. Isto faz-me lembrar uma personagem não, que ele era realmente uma personagem, mas isto faz-me lembrar uma concorrente do Casados à Primeira Vista que se chamava Eliana. Eliana não sabia nada do mundo. É que não sabia nada. Ela pois é isso. Ela tropeçava nos seus próprios passos. E foi o que o Pennywise neste filme acabou por fazer. Mas pronto, eles tentam... Vamos voltar a esta conversa. Eles acabam por tentar destruir o Pennywise para ele não devorar mais criancinhas. E antes de expressar o meu nível previsível de decepção, como provavelmente já repararam, é importante notar que eu sabia que eu já sabia que não ia ficar verdadeiramente como é que eu ia dizer, impressionado com a narrativa, porque eu tecnicamente eu odiei as narrativas dos filmes, pelo menos que são baseados nos livros de Stephen King. Tematicamente há uma quantidade morna de exploração da manifestação da culpa e de como ela nos assombra no nível emocional. E ora, estávamos no nível emocional e depois também acaba por estragar um bocadinho, porque eles, pronto, eu não sei, o It, o primeiro eu já não, eu na altura gostei porque era assustador e o palhaço era giro de ver o palhaço, pronto. Mas é que neste filme parece que ele já não existe. Parece que não é um filme de terror, parece que é um filme de comédia, como já tinha dito. Não deu aquela coisa. Ver no cinema tem sempre aqueles sustos, mas se veres em casa um filme de terror como este, não é para rir, não é para ter medo. Mas bem, voltando mais uma vez à conversa, este túmulo interno que está enterrado dentro de nós, neste caso o medo, e as repercussões de suprimi-los. Apesar da ausência geral de complexidades psicológicas em cada personagem, que está um pouco presente no romance, há impacto suficiente dentro de cada predador para ilustrar a culpa. Como por exemplo o Bill,
ele é a ponte temática perfeita. Mesmo quando ele aceita a morte de Georgie, pronto. Eu ia para dar um spoiler, mas depois pensei 2 vezes, mas pronto. Mas, ora, a questão inerente aqui, que é um resultado negativo imediato do primeiro capítulo, surpreendentemente foi um bocadinho mau, mas pronto, é um filme de terror, até para um filme de terror não foi nada mau, mas pronto, é o que nós sabemos. É como eu estava a dizer, este filme precisa de caracterização, há falta de caracterização no filme. Quando eles eram crianças, os falhados eram inseparáveis, com cada personagem já desenvolvido ao máximo potencial, e 27 anos depois, naturalmente a reunião deve ser intermitentemente espetada, não é? Mas também não vale a pena reproduzir o sabor intrínseco que tornou estes falhados tão memoráveis, não é? E relacionáveis. Por exemplo, vamos pensar na Beverly e no Ben. O Ben é aquele miúdo gordo, pronto. Ou no Eddie e no Richie. O Eddie é aquele que se está sempre a preocupar com as coisas, e o Richie é aquele doctor, pronto. Além dos 10 minutos conclusivos, não há emoção tangível para eles. Uma verdadeira falta de amizade que, mesmo que não se consigam lembrar, não mostrava humanidade. Apenas linhas rápidas de diálogo, pronto, para manter a cena cheia de coisas em movimento, com uma quantidade excessiva de piadas que rapidamente transformaram este filme numa comédia, como já tinha dito. E o Michael Black, ele teve a infelicidade de recorrer ao caráter mecânico de homem da exposição. Ora, este homem da exposição é quando cada palavra que é falada explica a história ritualística e o absurdamente do Stephen King. Como, por exemplo, o ritual de Shud, as origens do It e a recuperação das memórias fragmentadas, diabolicamente destruído como personagem, na minha opinião. O que é uma pena, porque já que o elenco dos falhados, já adultos, não é? Foi sublime. O Heather roubou o espetáculo inteiro com o seu uso ornamentado de tempo cómico e sofrimento emocional. Chastain e McAvoy, apesar dos seus status de estrelas, não receberam uma substância suficiente para dar performances verdadeiras e verdadeiramente cativantes. E especialmente o primeiro, que foi realmente subutilizado. Mas claro que se tu queres ver o filme, neste caso o It, não é? O It 2, então provavelmente estás à espera de ter medo, certo? Errado. Os momentos de terror que deveriam estar na retaguarda deste filme foram completamente, mesmo completamente ineficazes. Todos os sustos saltar da cadeira, exceto um cachorrinho. Há uma cena com um cachorrinho que aparece tipo um cachorrinho numa porta. Não sei se lembram-se no primeiro filme que eles foram àquela casa que era onde o It vivia e tinha as 3 portas. Alerta de spoiler. Pronto, eles foram lá à casa outra vez e tinham as 3 portas e abriram a mais assustadora, depois apareceu um zombie e depois abriram a menos assustadora e apareceu lá um cachorrinho e era o coisa para aí. E eles, eu penso que, ora, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de cachorrinho, sim. E esse cachorrinho, cada vez que ele aparecia,
ele infiltrava-se irritantemente na minha pele impenetrável. E uma série de criaturas, que, embora exibam criativamente as temíveis capacidades do It, cheiravam a tanta falsidade que provaram ser mansos e inesquecíveis. O Eck, mesmo com aqueles efeitos visualizados em alguns dos rostos das personagens, como o filho Ben, eram incrivelmente perceptíveis e desanimadores. O que me leva muito bem ao próprio Pennywise. O Skarsgård, que é o que faz Pennywise, dá outro desempenho tentador, mas há apenas um pequeno problema. Ele já não é assustador, como eu estava a dizer há bocadinho. Ainda não se sabe se isso deve ao uso não inesperado do referido palhaço ou então à falta de ar fresco que tornou o primeiro capítulo incrivelmente assustador. É que eu, quando estava na sala, o público estava a rir-se em vez de desviar o olhar, que é o que se faz nas partes assustadoras. As pessoas riam-se. Mas pronto, de qualquer maneira, o Pennywise era ineficaz. E o Blafest, conclusivo de ficção científica, destacou-se bastante neste filme. Este é um capítulo frustrante, sinceramente. É realmente sanguíneo. O Muschietti pode criar tensão, e ele provou isso no primeiro capítulo, e ocasionalmente incorporou cenas de suspense nessa sequência. Aquela idosa que até aparece no trailer a convidar a Bev para o apartamento dela. Sim, tragam isso. A cabeça da Bev a queimar-se espontaneamente. Pá, não. Eu estou fora, a sério. Estou fora desse jogo. É muita coisa em excesso, é longo. Se eu tivesse com um dos produtores, se eles viessem a Portugal como fizeram há 3 anos, eu ficava tipo, pá, sério, 3 horas? É que se querem um filme tão grande, façam pelo menos para aí 40 minutos de uma boa produção, não é? Neste filme só para aí 10 ou 15 minutos de uma boa produção em 3 horas. E é excessivamente sensível o filme. Quando os flashbacks dos falhados em crianças são os maiores aspectos da sequência, uma sequência predominantemente focada nos adultos, daí eu acho que há algo que não está certo neste filme, aliás, nesta sequência. Não é inteiramente culpa do Muschietti, porque o material de origem, neste caso os livros do Stephen King, também é terrível, pelo menos o primeiro. Portanto, nota final deste filme, acho que é apenas um caso de o final meio que desaparecido, como o King disse muito bem. Bem, já falámos de 2 filmes. Vamos pôr os filmes aqui um bocadinho à parte. Vamos falar um bocadinho sobre os Queen. Ora, os Queen são uma banda que nasceram no início dos anos 70. Os Queen foram uma das maiores bandas de sempre de rock pop. Depois, a partir de um CD, de um disco, de um LP que se chama The Game, a partir daí eles começaram a mudar. Depois chegou o Hot Space em 82, mas eu já estou. Mas bem, os Queen surgiram no início dos anos 60, como já tinha dito, e esta banda foi sepultada por Freddie Mercury, o vocalista conhecido, que tem uma das melhores vozes, se não a voz mais bonita de sempre. Brian May, guitarrista, e tirou o curso em astrofísica. O dentista, o baterista, ora, é nada mais, nada menos do que desculpem, estava a beber água.
Ora, o baterista. O baterista é uma personagem que, se vocês viram o filme, é uma personagem muito boa, não é? E este baterista não é nada mais, nada menos do que Roger Taylor. Pá, desculpem que eu estava a beber água. Quando eu ia dizer o nome, estava a beber água, desculpa. Roger Taylor era o dentista. Depois tínhamos o Dickie, o John Deacon, que era o baixista. Não tenho muito para falar sobre ele, era muito tímido, mas pronto. A única fala de jeito que disse no filme, neste caso, foi "Not the coffee machine", que disse com o Brian May, que deu no trailer, houve muita gente a rir-se. Mas bem, whatever. Os Queen lançaram o seu primeiro álbum. Aliás, o Brian May tinha criado uma banda com o Roger Taylor, se chamava os Smile. Os Smile eram compostos pelo Roger, pelo Brian e por um vocalista que era amigo de Freddie Mercury porque andava na aula de desenho com o Fred. Neste caso, Farouk Bulsara. Depois chatearam-se. O vocalista dos Smile foi para uma banda que se chamava Humpy Bong. Não é Donkey Kong, é Humpy Bong. Ora, esse vocalista foi para o Humpy Bong. Freddie Mercury foi ter com o Brian May, já o conhecia um bocadinho. Começou a cantar I know what I'm doing. Começou a cantar tipo a Doing Alright. E pelo menos é o que mostra no filme, não sei se é verdade ou não. Começa a cantar a Doing Alright. Depois veio o baixista John Deacon e surgiram os Queen. Era os Smile, mais tarde era os Queen. Primeiro CD dos Queen com o hit Seventh Is Alright, que é uma música que eu gosto muito pessoalmente. Ora, Seventh Is Alright foi o êxito do primeiro CD dos Queen, que se chamava Queen. Era o nome do CD. Ora, Queen saiu em 71. Em 72 saiu o CD Queen 2. Não tenho muito para falar sinceramente. Trouxe a Keep Yourself Alive. Também é uma boa música. Em 1973 surgiu... em 1974. Sim, penso que tenha sido em 1974. Surgiu A Night at the Opera. Para mim, o melhor CD desta banda dos Queen. E vem com o êxito com a melhor deles, que é A Night at the Opera. Mas temos A Day at the Races em 1976. Temos News of the World, A Day at the Races, que trouxe With Somebody to Love. Temos o News of the World em 1977, que trouxe We Are the Champions, We Will Rock You, e também Share Attack, também é uma ótima música, um bocadinho desvalorizada, mas eu gosto. O álbum Jazz trouxe-nos Don't Stop Me Now, na altura ficou conhecida porque a nível comercial, porque surgia em filmes e em anúncios, daí ter ficado conhecida mais para a frente. The Game trouxe-nos Crazy Little Thing Called Love, música que é conhecida por Freddie Mercury tê-la escrito em 5 minutinhos, fácil. Banda sonora de Flash Gordon em 1980, no ano em que a própria série estreou. Hot Space deu um pulo muito grande na discografia dos Queen e na música, no tipo de música. Os Queen começaram a aderir um bocadinho à música mais dance club. Neste caso, Freddie Mercury queria aderir um bocadinho ao dance club. O Hot Space traz-nos um bocadinho isso, mas traz-nos um ótimo êxito, Under Pressure, juntamente com David Bowie. The Works traz-nos o êxito Radio Gaga e I Want to Break Free, que foi escolhido pela MTV em 1984 devido ao videoclipe.
porque a MTV na altura era machista. De 83 a 86 não ouvimos falar dos Queen durante um tempo, mas 3 anos depois, com muitos concertos, com o Live Aid em 85, surgiu a Kind of Magic, que gerou uma tour nos Estados Unidos e também na Europa. A Kind of Magic trouxe-nos a Kind of Magic, que é a música, trouxe-nos One Vision, trouxe-nos Princess of the Universe, 3 grandes músicas. Portanto, este CD é de salientar, também um bocadinho desvalorizado, mas whatever. The Miracle saiu em 89, Freddie Mercury já sabia que, e já tinha sido diagnosticado sendo seropositivo. The Miracle trouxe-nos a One It All, música da Media Market, vocês muitas vezes já ouviram, tenho certeza. Innuendo, em 1991, traz-nos a própria Innuendo. Eu não aprecio muito essa música, por acaso. Innuendo também nos traz um grande hit que se chama The Show Must Go On. E de salientar que Innuendo foi o último álbum a ser lançado pelos Queen. E pelos Queen com o Freddie Mercury. Freddie Mercury, em dia 24 de novembro de 1991, acaba por falecer. Um dia antes tinha feito um vídeo em direto para uma TV, para uma plataforma de televisão, a admitir que era seropositivo. Made in Heaven foi o último álbum gravado pelos Queen em 1995 com a voz de Freddie Mercury, com os hits Made in Heaven. I Was Born to Love You também está num CD do Freddie Mercury a solo, já vou falar sobre isso um bocadinho. Ora, Made in Heaven trouxe-nos também um hit que se chama nada mais nada menos que It's a Beautiful Day. Discografia completa. Infelizmente os Queen depois também lançaram discos ao vivo, tiveram Live Killers, Live Magic, Live at Wembley, que também é em DVD, eu acho que tem aqui. E bem, vamos deixar de falar de discos dos Queen e vamos falar sobre Freddie Mercury a solo. O Freddie Mercury a solo não teve uma carreira muito longa, teve entre 1984 e 1986, apesar de em 1990 aliás, ter feito um álbum com Montserrat Caballé para os Jogos Olímpicos de Barcelona, um álbum que tem uma música que se chama A Própria Barcelona, que eu gosto muito, Barcelona. É muito boa essa música, deviam ouvir, está disponível em todas as plataformas. A discografia de Freddie Mercury, como estava a referir, foi muito curtinha, porque Freddie também não teve muito tempo a solo. Um CDzinho chamado Mr. Bad Guy, que eu adoro mesmo, adoro. Infelizmente só está disponível no YouTube, não está disponível nem no Deezer, nem no iTunes, nem no Spotify, não está disponível em nenhum lado. Agora Mr. Bad Guy trouxe-nos Mr. Bad Guy, I Was Born to Love You, que já tinha sido lançado pelo próprio Freddie Mercury, mas saiu no Made in Heaven depois editada. Também saiu-nos o The Freddie Mercury Album, que consistia nos melhores êxitos, e foi só isto. Freddie Mercury só teve estes CDs. Também Freddie Mercury com Montserrat Caballé, que foi muito popular na altura também. Ora, este CD chama-se Barcelona, como já tinha dito, e não há sinceramente mais nada que eu tenha a falar sobre a carreira de solo de Freddie Mercury. Mas, bem, como sabem, não sei se não conhecem os Queen, acho que quem gosta de rock pop
acho que é muito bom. Quer dizer, eu comecei a ouvir boa música quando saiu o filme dos Queen. Saiu o filme dos Queen, eu fui direitinho para o Spotify começar a ouvir Queen. E depois surgiu o Elton John, e depois surgiram os Beatles, e depois surgiu o rock, e depois começaram a surgir tantas coisas que eu agora tenho muito na minha cabeça e ouço boa música. Joe and Jet também é bom. Atenção, Joe and Jet tem aquela música I know rock and roll, é bom. E se falássemos de filmes também, para variar um bocadinho, não é? Porque neste podcast só falamos de filmes até agora. Entrevista a João Espadinha. Não tenho a certeza se vai sair no próximo fim de semana, ou deste fim de semana, ou daqui a 2 semanas. Mas eu depois coloco qualquer coisa no Instagram e no Facebook. Também podem seguir no Facebook, ou podem dar like, neste caso no Facebook. Podem me seguir no Instagram. The Dirt. Este filme é um biopic, é um biopic sobre os Motley Crue, que também é uma banda enorme, muito boa a banda. The Dirt fala sobre os Motley Crue, sobre sexo, drogas e rock and roll. É um filme que mostra a realidade, não é? Não aconselho a ver este filme quem possa ter... quem mete mesmo muita impressão, tipo coisas como droga e assim, não, a sério, não vejam. Mas bem, os biópicos que giram em torno das bandas clássicas, que definitivamente tornaram-se uma moda nos dias de hoje, mesmo que existam há décadas. E como temos o biopic do Bob Marley que saiu em 2012, que é ótimo, mas que foi desvalorizado. Também temos o biopic dos Queen, temos o biopic do Elton John, que também é bom. Pronto. Mas o The Dirt é um dos filmes mais recentes desta longa linha de biópicos musicais, e desta vez chegou à Netflix. É um dos filmes produzidos pela Netflix, um dos únicos que é bom. Como os Motley Crue não eram, ou foram, exatamente, uma das maiores bandas de todos os tempos para muitas pessoas, a música deles surpreendeu absolutamente muitos ouvintes quando viram este filme. Eu sem saber nada sobre a vida destes 4 homens antes de ver o filme no computador, estou agradavelmente surpreendido que esta história tenha muito mais a oferecer do que comédia biográfica. Ainda assim, segue-se a fórmula cansada, mas tudo bem, porque também é tudo muito bem feito neste filme. Segundo Nikki Sixx, Vince Neil, Tommy Lee e Mick Mars, enquanto eles formaram um grupo improvável de desajustados, esta banda rapidamente dispara para o estrelado, o que leva a uma vida de sexo, drogas e rock and roll, como já tinha dito antes. Esta premissa foi exterminada ao longo dos anos, e então a única coisa para realmente manter interessado em filmes como este é mesmo o próprio conteúdo, de acidentes de carro, overdoses. Este é um filme que te mantém envolvido do começo ao fim. Felizmente o material apresentado na maior parte do filme é bastante improvável, para dizer o mínimo, e não vais poder deixar de sentir nojo das ações da maioria destes homens, mas a música e a reviravolta chocante dos eventos deste filme, e da banda neste caso, é o motivo pelo qual tu deves ver este filme, porque tudo se mistura muito bem. Mas ainda assim muitos espectadores vão ser desligados por este filme nos primeiros 5 minutos, garantidamente. Se estiveres num passeio selvagem com imagens às vezes perturbadoras na fronteira com coisas pornográficas ou imagens reais de overdoses de heroína, pronto, acho que tu vais gostar bastante do filme como ele é.
Pronto, a mim deu uma impressão, como acho que a toda a gente. Mas ao assistir a este filme, ficou claro para mim porque é que este filme nunca chegou aos cinemas. Mas isso também não é porque era mau de forma alguma, mas isso também já devem ter percebido. Embora o Vince, que é o vocalista, seja interpretado com a personagem mais improvável na maior parte do filme, o Daniel Weber fez uma ótima performance como Vince. Eu adoraria seriamente ver a sua carreira a explodir, mais do que já tem. Ele já tem uma ótima carreira, não é? Para ator já tem uma ótima carreira, porque eu acredito que ele tem algum talento dramático, mas acho que também ele só está à espera para ser assim mais exibido. Além disso, o Iron Ryan é o ator mais agradável deste filme, e o Douglas Booth como Nicky Six também foi ótimo. Não é agradável, mas foi ótimo a nível de interpretação. Surpreendentemente, o desempenho inovador aqui é realmente do Machine Gun Kelly. Neste caso, o nome dele é Colson Baker, mas whatever. Eu nunca esperaria deste menino, deste rapaz. Mas a devoção dele a esta personagem, a este filme, foi uma alegria de ver. E no final do filme percebes que o The Dirt é absolutamente definido pelo seu título, porque isto é um filme que mostra a coragem e a porcaria do submundo do rock and roll. E esse aspecto por si só vai afastar os espectadores, mas no entanto acaba por ser um filme muito bem feito, e este não é de modo algum um dos melhores bióticos do mercado nem nada, mas é um filme divertido e melhor do que muito do conteúdo que a Netflix produz e traz em termos de longas metragens. Para os fãs dos Motley Crue e para os fãs de uma boa cinebiografia em geral, eu recomendaria e recomendo, aliás, conferirem esta obra. É um filme com bastante construtividade e com um padrão bem feito, e com alguns elementos surpreendentemente completos. Ora, era uma vez em Hollywood. Saudações novamente. Isto para os hippies, para os westerns, para os chás curtas, para os músicas pop cativantes. Todos desapareceram, principalmente do nosso mundo. E de volta para salvar o dia e as memórias e revirar um bocadinho de história, está cá Quentin Tarantino, na minha opinião, o melhor geek do cinema. As últimas novidades dele lembram-nos uma época passada de estrelas de cinema e cinema da old school, entre aspas. Uma indústria amada que foi descrita como sendo suporte à vida. Houve muitas cartas de amor nas telas do filme para Hollywood, mas poucas. Se houver alguma, eu quando digo muitas, realmente houveram muitas, mas as que foram para Hollywood não foram quase nenhumas. E bem, de acordo com esta solicitação do Sr. Tarantino, esta resenha não vai incluir esta resenha, esta opinião, esta crítica, não vai incluir nem spoilers ou detalhes que te possam afetar negativamente a exibição inicial. É um pedido razoável, já que o filme é tão único e literalmente repleto de nostalgia, piadas à vista e detalhes históricos, alguns precisos, outros nem tanto, sinceramente. Há muito que absorver neste filme, e absorver e processar, e o impacto total de visualização inicial do filme pode resultar em espanto ou choque ou até mesmo nojo. E talvez até todas as opções que eu acabei de dizer.
Portanto, esta será mais ou menos uma visão geral, bastante simples, com algumas dicas que devem melhorar em vez de estragar a experiência. Ora, o filme cobre cerca de 6 meses em 1969, mas na realidade tudo acontece, pelo menos o que vemos no cinema, em 3 dias. Leonardo DiCaprio, possivelmente o melhor desempenho dele de sempre, interpreta Rick Dalton, que é um ator que teve uma série de TV de ficção ocidental chamada Bounty Law, nas décadas de 50 e 60. Desde que a série terminou, o Rick não conseguiu fazer a transição bem sucedida para o cinema. Para comparação, pensem, por exemplo, no Clint Eastwood ou no Steve McQueen. Todos os atores da televisão ocidental que encontraram maior sucesso na carreira nos filmes. Brad Pitt interpreta Cliff Booth, duplo do Rick, neste caso, amigo, motorista, faz tudo, etc. E enquanto o Rick está desesperado para encontrar o próximo estágio da sua carreira e evitar ser esquecido, o Cliff, que é um veterinário que acabou de vir do Vietnã, da Segunda Guerra Mundial, há uns 15 anos, que veio do Vietnã, foi veterinário, neste caso na Segunda Guerra Mundial, tenta aceitar o seu lote na vida. O Rick mora numa casa chique, em Hollywood Hills, ao lado do famoso diretor Roman Polanski e a sua estrela esposa Sharon Tate. E este Cliff vive num trailer atrás do Van Nuys Drive-In, penso que é assim, com o seu bem treinado Rottweiler Brandy, que é o seu cão, neste caso. Existem várias histórias paralelas a seguir e uma delas envolve a mencionada Sharon Tate. Neste caso é a Margot Robbie que define o papel da Sharon e salta pela cidade com a energia e hora doce que imaginamos que ela possuía. Todos os 3 atores principais, neste caso o DiCaprio, o Brad Pitt e a Robbie, têm cenas de knockout que eu adoraria poder discutir, mas sinceramente não sei ao certo, sem dar muito. Mas o que posso dizer garantidamente é que cada um destes 3 talentosos atores prova que ainda existem estrelas de cinema hoje em dia. Ora, este é o 9º filme do Tarantino como diretor. Ele conta as 2 partes do Kill Bill como um filme, já agora. Ele afirma que vai parar de fazer filmes depois do 10º. E existem vários recursos nos quais podemos contar num filme do QT. Neste caso é o Quentin Tarantino, para quem não sabe o que é o QT. E um ridículo elenco de apoio profundo. Examinar como uma das personagens interpretadas por atores que tu reconhecerás levaria tipo uma página e meia, por isso vou cobrir, por assim dizer, apenas alguns atores. Ora, Margaret Qualley é um ladrão de cenas, tipo como o Pussycat, uma das mulheres da família Manson. Tu provavelmente lembras-te dela no recente Fosse/Verdun ou no The Leftovers. E aqui ela abraça completamente a aparência e o espírito hippie. Também na altura, pronto. Mas, whatever. Emily Hirsch interpreta o cabeleireiro Jay Sabri, um dos que estavam em casa com a Sra. Tate naquela noite fatídica, não é? E Mike Moe interpreta o Bruce Lee tão convincentemente que fiquei momentaneamente confuso quando ele tirou os óculos de sol. Porque eu
eu não fazia ideia, pensava que era um ator todo gabarolas ou assim, depois ele tirou os olhos, ei, é o Bruce Lee, meu Deus. Mas também não estava ninguém na sala, eu podia fazer o que me apetecesse. Ok. Também estão a aparecer alguns atores regulares do Tarantino, como por exemplo o Kurt Russell, ele faz de coordenador e narrador de duplos. Michael Madsen, desculpem, que faz de ator, e o Bruce Dern que faz de George Span, que é um substituto tardio depois do Burt Reynolds falecer. Isto tudo no filme, atenção. Outros dignos de receber uma nota incluem, por exemplo, a Maya Hawke, que é a filha da Uma Thurman. Mais Austin Butler, que foi recentemente escalado para o papel título da cinebiografia do Elvis, de Baz Luhrmann. Este Austin Butler está como Tex Watson. Rumor Willis é a filha do Bruce Lee, neste caso, faz da atriz Joanna Pett. E Damian Lewis faz de Steve McQueen. Al Pacino faz como agente do Marvin Schwartz. Temos também a Dakota Fanning, que faz de Squeaky Fromme, e Luke Perry como ator Wayne Maunder. Clu Gallagher, 90 anos, teve nos filmes A Virginia e também na Última Fotografia, não sei se viram. Este Clu Gallagher aparece no filme. E o Nicholas Hammond também aparece no filme, mas ele acaba por... Isto tudo, atenção, o que eu estou a falar, eu estou a falar dos atores mesmo, só que quando eu disser qualquer coisa a mais é tudo do filme. No filme ele rasgou o papel com entusiasmo, como o diretor Sam Wanamaker. Existe até uma capa do TV Guide com o falecido ator Andrew Duggan, e alguns destes e muito mais são como cameos que eu já tinha falado num episódio do podcast, mas ainda é fascinante ver as caras e os rostos destes atores fantásticos. Ora, 69 foi há 50 anos. Penso que Tarantino fez um trabalho notável em recriar a aparência de Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard e também Shallow Drive. E Backlot Studio também convém-se referir, porque não é fácil de fazer. Muito crédito é dado também à designer de produção e também à decoradora de cenários. Bem, a Brianna Phillips também fez um ótimo trabalho com as roupas que parecem naturais para aquele período de tempo. E não é como aquelas roupas que saem logo da prateleira do guarda-roupa, dos guarda-roupas, não é? Diretor de fotografia, Robert Richardson, 3 vezes o vencedor do Oscar. Neste caso esteve nos filmes Hugo, The Aviator e JFK. Ora, Robert Richardson está de volta para o seu 6º filme com o Tarantino, e ele captura esta aparência e vibração de uma época que é tão pessoal para o diretor. Faz 3 anos e meio desde o filme The Hateful Eight, o filme mais recente de Tarantino, provavelmente o pior que ele fez. Este é claramente pessoal, porque captura a hora e o lugar em que ele se apaixonou por filmes. É basicamente a história de Phil. Era uma época de transição nos Estados Unidos, em 69. Uma nova cultura estava sobre o mundo, e qualquer inocência que restasse certamente foi apagada numa noite quente de agosto de 1969. Eu disse que não ia dar spoilers, atenção. E como sempre, o seu uso da música nestes filmes serve a um propósito. Nós somos tratados com
com o Roy Head, com o The Royal Guardsman e com o Paul Revere, e também com os Raiders, entre muitos outros. E o Tarantino também mostra muitos pés descalços, que na altura era uma outra marca comercial. O que é incomum é que o filme não possui o diálogo desta marca registada. Este tipo de serpenteia parece que não acontece. Mas bem, tem que acabar. Já estão nos 55 minutos. Só dar aqui um diálogozinho. Eu acho que o Tarantino é um nerd de filmes que vive e respira. Atenção, isto é um elogio. Ganhou o direito de fazer os filmes que deseja. E ele levou uma vida inteira para viver, 5 anos para escrever, e vais levar 2 horas e meia para ver o filme. Foi calorosamente recebido em Cannes, no Festival de Cinema. Mas acho que ninguém pode esperar agarrar em tudo o que o Tarantino serviu-nos numa exibição. Ora, dito isto, uma exibição provavelmente será demais para algumas pessoas. Alguns classificarão isto como uma viagem de nostalgia excessiva para nerds de filmes, e essas pessoas estarão corretas. Mas para nós, que reclamam que muitos filmes são ou remakes, ou releituras e histórias em BDs, não há como negar que o Tarantino oferece uma experiência de visualização única e criativa, e sinceramente não é para todos. Bem, este foi o episódio 5. Falei sobre muitos filmes, falei sobre The Breakfast Club, sobre Era Uma Vez em Hollywood, sobre o It 2, sobre The Dirt, e também falei sobre as melhores músicas de Queen e Freddie Mercury. Também falei um bocadinho sobre a história desta banda e deste ator e deste cantor, solo. Bem, episódio 5 está feito, 1 hora de gravação. Peço já agora desculpa, na semana passada não tive condições para gravar, então o episódio foi adiado. Mas bem, isto é o Igorias do Entretenimento. No próximo domingo voltamos com mais, ou cinema, ou literatura, ou música. Tchau.